Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tudo ótimo! Hoje nós vamos fazer mais uma aula de língua portuguesa e nela nós vamos estudar o processo de formação das palavras. Gostaria de colocar aqui que estou utilizando o material da Catiane Minelli. Achei uma excelente apresentação que ela fez e vou estar utilizando aqui para vocês, ok? Vamos lá então. Formação das palavras. Como pré-requisito à formação das palavras, convém observar que em português há palavras que podem ser classificadas como primitivas, derivadas, simples ou compostas. Vamos entender o que são as palavras primitivas. São aquelas que não provêm de outras palavras, tá? Então, casa, flor, pedra. Já as palavras derivadas são aquelas que provêm de outra palavra. É o caso de casebre, que derivou da palavra casa, floreira, que derivou de flor, e pedreiro, que derivou de pedra. Também eu tenho as palavras simples, que possuem só um radical. Exemplo, alto, cavalo, tempo. E eu vou ter as palavras compostas, que são aquelas que possuem mais de um radical. Exemplo, cavalo, marinho, passatempo, o passa e o tempo, planalto, plana e alto, né? Planalto, ok? A formação das palavras, ela pode acontecer por derivação ou composição. Então, vamos lá, ó. As palavras compostas podem ou não ter seus elementos ligados por hífen. Então, vamos estudar primeiro o processo das palavras por composição. Ele se subdivide em dois, ó, justaposição e aglutinação, ok? O de justaposição acontece como? Quando os radicais, a raiz, a base da palavra se junta a outra sem que haja uma alteração fonética. Não houve perda aqui, tá? Então, couve, flor. Couve era uma palavra e flor outra. Quando elas se uniram por meio do hífen, nesse caso, não houve perda fonética. O mesmo aconteceu com girassol e o mesmo com a palavra passatempo. Já no processo de aglutinação, quando ocorrer a junção dos radicais, a gente vai ter uma perda fonética aqui, ela vai ser alterada, tá? Então, por exemplo, ó, aguardente era água mais a palavra ardente. Tá vendo que aqui, ó, suprimiu o A. Fidalgo é filho de algo, então suprimiu, né, o D aqui, ó, fidalgo. Planalto, plano, mais o alto, né, um plano alto, então planalto. Então aqui há perda, não há perda fonética no processo de composição por justaposição e no processo de aglutinação, né, composição por aglutinação, há perda fonética, ok? Os principais processos de formação de palavras por derivação vão ser 6, ó. O de derivação prefixal, o de derivação sufixal, o de derivação parasintética, o de prefixal e sufixal ao mesmo tempo, derivação regressiva e derivação imprópria. Derivação sufixal é quando nós acrescentamos... Prefixal é quando acrescentamos um prefixo antes da palavra existente. Então, prefixo é o que vem antes. Vamos lembrar do telefone pré-pago. Você primeiro paga e depois você usa, né? Então, é o que vem antes de acontecer. Então, aqui, ó, desnecessário, o prefixo é des. Contramão
contra, mão. Antebraço, antebraço. Infeliz, infeliz. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu um processo de derivação prefixal. Eu acrescentei prefixos à palavra para criar novas palavras. Derivação sufixal. Bom, se o prefixo vem antes, o sufixo é aquele que vem depois, tá? Então, ó, ciumento, ciúme mais o ento, ciumento. Velozmente, veloz mais mente. Orgulhoso, orgulho mais oso. Namorico, namoro mais ico. Tá? Então, aqui estão os sufixos. Derivação parasintética, quando ocorre um acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Então, aqui, ó, entristecer. Triste é meu radical, a raiz, a base. O que está antes é meu prefixo, o que está depois é meu sufixo. Entardecer, radical tarde, né? O que está antes, o em é o prefixo e depois o ec é o sufixo. Então, como teve acréscimo tanto de prefixo quanto de sufixo, ou seja, eles ocorreram ao mesmo tempo, nós chamamos de derivação parasintética. Derivação prefixal e sufixal. Ocorre quando há acréscimo não simultâneo de um prefixo e de um sufixo a um radical. Então, aqui, deslealmente. O des é o prefixo e o mente é um sufixo. Você pode observar que os dois afixos, né, tanto des quanto mente, são independentes. Existem as palavras desleal e lealmente, ok? Derivação regressiva, já está falando que vai ter uma redução. Então, aqui, ó, redução da palavra primitiva, sobretudo na formação dos derivados, dos substantivos derivados de verbos. Então, caçar ficou caça. Castigar, castigo, combate, combater, pescar, pesca. Visualmente a gente vê que houve uma redução aqui da forma primitiva para a sua nova forma derivada regressiva. Derivação imprópria. A derivação imprópria ela é obtida pela mudança de categoria gramatical da palavra primitiva. É bem fácil, pessoal. Por exemplo, ó, é quando você tem um verbo, o verbo jantar, mas dependendo do como ele foi utilizado na oração, do contexto, ele vai mudar de classe gramatical. Ele não vai ser um verbo, vai ser um substantivo. Vamos entender, ó. Nosso jantar estava ótimo. Então, aqui eu estou falando da comida, né? Que é comida, o jantar estava ótimo, é um substantivo. Já embaixo, ó, vamos jantar na casa da Fabiana. É o ato de comer, comer a janta. Vamos jantar na casa da Fabiana. Então, o que aconteceu aqui? Uma derivação imprópria. O jantar, no primeiro exemplo, ele é tido como substantivo. Ele derivou aqui do verbo jantar. Já no outro caso, ó, o olhar da garota era profundo. O olhar está sendo utilizado como substantivo. Ao olhar os preços das camisas, resolvemos ir à feira. Verbo. Então, ó, aqui é o ato de olhar. Aqui eu tenho a substância, substantivo. Sofia é a cabeça da classe, no sentido de ser o adjetivo, aquela que manda. Minha cabeça dói muito. Aqui é a cabeça de verdade, né? A parte do corpo. Então, minha cabeça dói muito, substantivo. Também temos outros processos, como o de onomatopeia, que é a reprodução de sons ou ruídos existentes por meio de palavras, como zum zum, fom fom, tic tac. Então, o zum zum pode ser uma buzina, né? Fom fom, tic tac, toc toc, que é o bater a porta, tá? Então, é a reprodução aqui do som por meio de palavras. A abreviação se refere à redução de uma palavra até o seu limite máximo.
tá? Mas sem que ela fique prejudicada, sem que nós deixemos de entendê-la. Então, em vez de eu escrever cinematógrafo, eu vou escrever cinema ou cine. Pneumático, como pneu, motocicleta, moto, fotografia, foto, e assim por diante. Então, essa palavra, ela foi abreviada, mas não fez com que perdesse o seu sentido, tá? A sua compreensão. Não se deve confundir a abreviação com forma reduzida, ó. Abreviatura é a representação de uma palavra por meio de algumas de suas sílabas ou até letras. Existem também as siglas. Esse processo, né, é considerado especial. A gente só faz com as letras iniciais das palavras, mas que já foram introduzidas no nosso cotidiano. Então, por exemplo, ó, em vez de eu falar Instituto Nacional de Seguro Social, eu falo INSS, é mais fácil. Nomenclatura Gramatical Brasileira, NGB. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E por aí vai. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixa um curtir lá e bons estudos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!